Olá, meu nome é Maxwell Lisboa Vieira. Olá, meu nome é Raquel. E meu nome é Lael Ikawa e vamos fazer a apresentação do grupo 3 sobre o tema infecção e tratamento para a Covid-19 entérico. O intestino delgado é o componente mais longo do trato gastrointestinal e, portanto, é dividido em três partes: o duodeno, o jejuno e o ilho. A mucosa do intestino delgado apresenta várias estruturas que aumentam a sua superfície de absorção de nutrientes, como as pregas circulares, as vilosidades ou vilos intestinais, as glândulas intestinais e os microvilos na superfície apical das células de epitélio de revestimento, onde será expressa a proteína AC2, que veremos posteriormente. Na parte distal do duodeno e no início do jejuno, as pregas circulares recobrem a superfície mucosa e podem ser visualizadas na imagem como uma série de cristas orientadas transversalmente que se estendem parcialmente ao redor do lúmen. As vilosidades, ou vilos intestinais, cobrem por completo toda a superfície do intestino delgado e são projeções digitiformes da mucosa, ou seja, com um formato semelhante aos nossos dedos da mão. A imagem A é uma ultramicrografia de varredura de uma alça intestinal com várias velocidades, uma delas circundada, se projetando para o lumen intestinal, sendo possível identificar esse aspecto de dedo. Já na fotomicrografia B, podemos visualizar que as vilosidades consistem em um eixo de tecido conjuntivo frouxo, uma extensão da lâmina própria, recoberto por epitélio simples colunar. O intestino tem na sua mucosa milhões de pequenas glândulas tubulosas simples denominadas criptas intestinais ou criptas de Lieberkühn. Elas são constituídas por túbulos formados por um epitélio simples colunar e que contém células caliciformes. Esse túbulo constitui ao mesmo tempo a porção secretora e a porção excretora. Os microvilos são microestruturas presentes na porção apical das células epiteliais do intestino, conhecidas como enterócitos. Ao microscópio óptico, as microvilosidades são visíveis e possuem uma aparência estriada, denominada borda estriada, que podem ser melhor visualizadas na eletromicrografia. Sabe-se que a pandemia de Covid-19 prejudicou os sistemas de saúde e a economia de todo mundo. Devido à alta periculosidade do SARS-CoV-2 e o risco que a pandemia oferecia à saúde global, uma verdadeira corrida científica foi iniciada. Com o intuito de trabalhar no desenvolvimento de tratamentos eficazes, de vacinas seguras e funcionais e de políticas públicas capazes de minimizar os impactos do vírus, cientistas de todos os cantos do mundo iniciaram uma série de pesquisas sobre a fisiopatologia do Covid-19, sobre os mecanismos de transmissão entre os indivíduos, sobre os meios de infecção nas células, entre outros. Nosso objetivo no presente trabalho é apresentar sobre os métodos de tratamento e infecção do coronavírus entérico. Tema extremamente relevante, já que as pesquisas recentes indicam que cerca de 60% dos pacientes infectados com SARS-CoV-2 apresentam também sintomas gastrointestinais. Não está claro ainda se a infecção por coronavírus pode começar realmente pela via orofecal, mas supõe-se que a aerosolização de matéria fecal e a deglutição de vírus replicado na garganta, epitélio nasal ou catarro provavelmente contribuem para a propagação da infecção dos pulmões para o intestino. O SARS-CoV-2 é um membro do gênero beta-coronavírus, que inicia seu ciclo de vida explorando a enzima conversora de angiotensina 2, do receptor celular, que é a ACE2, para entrar e infectar as células hospedeiras. A entrada do vírus depende não apenas da ACE2, mas também das proteases celulares furina e da serina protease 2 transmembrana, que é a TMP-RSS2, que clivam e ativam a proteína spike do envelope do SARS-CoV-2. Após a liberação do genoma no citosol, a tradução do genoma de RNA de fita positiva é iniciada e as proteínas virais induzem rapidamente a formação de compartimentos derivados da membrana celular para a replicação do vírus. As células hospedeiras executam várias estratégias para neutralizar a replicação viral. Os receptores celulares de reconhecimento de patógenos detectam assinaturas moleculares virais ou padrões moleculares associados a patógenos e induzem uma cascata de sinalização que leva à indução de interferons e moléculas pró-inflamatórias. Os interferons apresentam a primeira linha de defesa contra a infecção viral, pois sua sinalização autócrina e parácrina leva à produção de centenas de genes estimulados por interferon, conhecidos por exercer amplas funções antivirais. O vírus que chega ao trato gastrointestinal vem do trato respiratório com o muco, e nas células do TGI o vírus encontra receptores de ACE2, ligados ao transporte de aminoácidos e regulação da flora intestinal, mas que são a porta de entrada para o Covid na célula. O vírus gera alteração na quantidade e bloqueio dos receptores, diminuindo a captação de triptofano e a produção de peptídeos antimicrobianos, desregulando a biota intestinal.
Outro aspecto que afeta o TGI é a resposta imunológica inflamatória, estimulada pelas tempestades de citocina, uma vez que a mucosa intestinal e abaixo da lâmina basal há uma grande quantidade de células do sistema imunológico. Assim, uma infecção por Covid no TGI leva a uma liberação exacerbada de citocinas, característica do SARS-CoV-2, que recruta as células de defesa, induzindo a uma resposta inflamatória exagerada no TGI. Nos aspectos bioquímicos, os dados laboratoriais podem auxiliar na identificação da condição clínica e de risco na qual o paciente se encontra quando infectado pelo coronavírus. Alguns parâmetros laboratoriais bioquímicos analisados são os valores de albumina, ALT e AST, que são marcadores de funções hepáticas, bilirrubina total, ureia, creatina, creatinoquinase, creatinoquinase miocárdica, lactato desidrogenase, proteína C reativa e procalcitonina. Alguns estudos apontam que a elevação de AST, ALT e bilirrubina foram mais avaliadas, mas também foram verificadas elevações na proteína C reativa, procalcitonina, desidrogenase láctea, dímero e protrombina, além da diminuição de sódio sérico, leucócitos, linfócitos e monócitos. As alterações laboratoriais, especialmente a elevação de aminotransferases hepáticas e bilirrubina, foram relacionadas com a piora da doença. Com isso, é muito importante a avaliação desses parâmetros em pacientes internados com Covid, pois apesar de não serem tão específicos, eles podem auxiliar os profissionais na caracterização de pacientes graves e não graves, para que executem as condutas terapêuticas essenciais a esses pacientes. Para abordar a questão genética, é preciso compreender o mecanismo de entrada do vírus na célula do hospedeiro. O SARS-CoV-2 depende da enzima conversora de angiotensina 2, chamada de ACE2, e da serina protease transmembrana, a TMPRSS2, para entrar na célula humana. Além das células do sistema respiratório, as células do TGI, principalmente as do intestino delgado, apresentam grande expressão dessas proteínas, e a presença da ACE2 está associada à regulação da microbiota intestinal. Sendo assim, as mudanças na expressão devem influenciar a suscetibilidade do indivíduo de contrair a doença e de desenvolver formas mais graves. O gene responsável pela produção de ACE2 está localizado no cromossomo X e apresenta sua expressão variável a depender do sexo do indivíduo, o que poderia explicar em partes a maior prevalência de casos graves de Covid-19 em homens. A expressão do TMPRSS2 aumenta com o envelhecimento, sugerindo que a maior expressão dessa proteína em pacientes mais velhos está associada ao maior número de casos graves e abaixo de casos em crianças e bebês, que apresentam baixa expressão dessa proteína. Além disso, os polimorfismos de ambas as proteínas estão relacionados à diminuição de fatalidades nos indivíduos, como é mostrado na figura ao lado. A outra imagem mostra algumas variações presentes nas duas proteínas e os grupos étnicos que mais apresentam essas mudanças. De forma morfológica, o coronavírus é um vírus envelopado, possui genoma formado por uma molécula de RNA de fita simples, não segmentada e que possui polaridade positiva. Se apresenta como uma partícula viral esférica, embora tenha sua forma variada conforme a fase da vida e reprodução. Seu RNA genômico está associado a diversas cópias de nucleoproteínas e forma um nucleocapsídeo helicoidal. Seu envelope é formado por uma bicamada lipídica e nele encontram-se ancoradas 3 tipos de proteínas, conforme mostrado na imagem: a proteína de espícula, as proteínas de membrana e as proteínas de envelope. O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como uma síndrome gripal, e o diagnóstico pode ser feito por uma investigação clínica, caso este apresente sinais e sintomas característicos do Covid-19. Deve-se considerar o histórico de contato próximo ou domiciliar, dos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas, como a pessoa
confirmada com Covid, podendo seguir para os exames laboratoriais. Os principais exames são a detecção do vírus por PCR, reação em cadeia da polimerase e os testes sorológicos, anticorpos presentes no sangue. Ainda não existem exames para o coronavírus entérico. Logo, o diagnóstico é clínico, observando sintomas específicos como diarreia, dor abdominal, náuseas, vômito, alterações laboratoriais, principalmente de enzimas hepáticas. Nos estudos realizados, os resultados de prevalência dos sintomas gastrointestinais foram muito diferentes, apresentando uma variação de 6,8% até 61,3%. Essa importante variação demanda estudos maiores, com mais pacientes e de diversos países. Quanto ao tratamento do coronavírus entérico, foram realizados testes com várias drogas avaliando sua eficácia contra o NL63, coronavírus que causa resfriado comum, mas também possui sintomas gastrointestinais, e usa os mesmos receptores do SARS-CoV-2. Dentre elas, destacaram-se o nafamostat, um inibidor sintético de protease, e o Remdesivir, antiviral, que é uma das drogas aprovadas para o tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19. Nesse estudo, o nafamostat, tido como inibidor da TMPRSS2, como podemos ver na imagem, obteve resultados promissores, visto que reduziu bastante a carga viral e o pré-tratamento com a droga por 24 horas antes da infecção reduziu os níveis de RNA viral sem inibir células mononucleares da circulação periférica. O nafamostat também reduziu as secreções de algumas citocinas em resposta à infecção, mas sem diminuir a resposta inflamatória ou recrutamento de células imunes. Já nos testes com Remdesivir, perceberam-se mais prejuízos do que benefícios, pois ele induziu toxicidade celular em 2 tipos diferentes de endotélio. Além disso, uma associação entre as 2 drogas citadas não resultou em nenhum efeito aditivo. Bom, e por fim a gente vai estar trazendo um artigo científico que o grupo pesquisou a respeito de busca por tratamentos em potencial para a Covid-19. E a gente vai tratar então de um artigo que trouxe a metodologia de estudo Recover, da Oxford, onde foi realizada uma pesquisa em 176 hospitais do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, no início da pandemia, em 2020, com um estudo clínico randomizado, controlado e aberto, que buscou avaliar os efeitos de potenciais tratamentos para pacientes hospitalizados com Covid-19. Os pacientes elegíveis foram escolhidos de acordo com um diagnóstico clínico ou laboratorial de infecção pelo novo coronavírus, né? Os pacientes foram divididos, então, numa proporção de 2:1 em um grupo controle e um grupo de tratamento padrão, que receberia a dexametasona por até 10 dias ou até alta hospitalar. Os grupos foram submetidos a uma randomização simples e o desfecho primário que foi avaliado foi a mortalidade por qualquer causa em 28 dias. A dexametasona é um medicamento corticoide que visa reduzir a resposta imune pela infecção do Covid, algo que é muito comum e característico, como já foi descrito anteriormente. A questão é que esse medicamento ele já não funcionou em outros vírus de características semelhantes em testes anteriores, de forma que o seu uso ele pode ter efeitos colaterais para o organismo do paciente já debilitado. Com relação aos resultados que essa pesquisa trouxe, dos 11.320 pacientes randomizados, 83% deles elegíveis à dexametasona, considerando contraindicações médicas, 2.104 foram randomizados para a utilização da dexametasona e 4.321 para o grupo controle. Durante o estudo, 82% dos pacientes teve a infecção por SARS-CoV-2 confirmada laboratorialmente. Na randomização, 16% desses pacientes estavam recebendo ventilação mecânica invasiva ou extracorpórea, 60% estavam recebendo apenas oxigênio, com ou sem ventilação, e 24% não estavam recebendo nenhum tipo de suporte respiratório. Daqueles alocados no grupo de intervenção com a dexametasona, 95% recebeu ao menos uma dose e o número médio de dias de tratamento foi de 6 dias. O uso de azitromicina e outros medicamentos foi semelhante nos 2 grupos e, apesar de não haver uma melhora significativa entre os pacientes que não recebiam suporte respiratório,
a dexametasona reduziu a mortalidade em 35% dos pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva e 20% nos pacientes que receberam oxigênio sem ventilação mecânica invasiva, apontando então uma eficiência da dexametasona no quadro de pacientes com respiração sustentada por algum tipo de mecanismo. Esses foram os dados da nossa pesquisa. Muito obrigado a todos que puderam assistir a apresentação. E a bibliografia segue aí no vídeo. Muito obrigado.